A nossa missão na música, como professor, como músico, vai muito além de aprender a técnica e saber tocar os instrumentos, né? Uma mensagem que a gente sempre traz aqui no canal, no nosso canal, nos nossos canais das redes sociais como um todo, né? Na nossa mensagem, vamos dizer assim, é que todos podem. A música é para todos. Existem realidades diferentes, as pessoas são diferentes, mas a música é para todos, todos podem. A música é um lugar onde as pessoas realizam sonhos. E teve um dia, né, que eu estava, nessa época, né, vocês já sabem qual é o tema desse vídeo pelo título, pela thumb, né, mas enfim. Nessa época eu estava ainda fazendo faculdade de música, né, e eu dava aula numa escola perto da minha casa. Eu morava no subúrbio do Rio, num bairro chamado Penha Circular. E eu dava uma aula numa escolinha ali perto de casa, né. Eu pegava uns alunos ali, ganhava um dinheirinho, morava com os meus pais ainda, e aí comprava as minhas coisinhas e focava mais no estudo ainda, né? E aí, beleza, eu tava num dia que eu dava aula nessa escola, e aí eu chegando na escola, a dona da escola virou pra mim e falou assim: olha, tem uma aluna nova, né? A gente sempre recebe bem essas notícias, né? Nossa, legal, uma aluna nova, né? Mais um horário preenchido, mais uma graninha que entra, né? É legal, a gente sempre quer isso. E aí, então, mas tem um detalhe. Aí eu, então, ela é surda. Eu lembro que na hora, eu não sou uma pessoa que reage de forma impulsiva, sabe? Eu internalizo, penso e depois eu respondo, né? E essa foi lógico que foi uma mensagem, né, que chegou, bateu e eu precisei processar, né? Então antes que eu falasse qualquer coisa, ela explicou a situação. Não é que ela seja totalmente surda, ela não escuta muito bem, né? Se não me falha a memória, a situação da menina era a seguinte: ela tinha perda total de um lado e do outro lado ela ouvia acho que 30%, alguma coisa assim, com a ajuda de aparelho. Aí eu falei, então já muda alguma coisa, né? A pessoa que quer fazer aula comigo, que quer aprender piano, que quer fazer música, ela vai conseguir ouvir música, né? Mas eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer, né? Quais são as especificidades dessa pessoa? E eu lembro que a dona da escola virou para mim e falou assim: você topa? Eu falei, por que não, né? Vamos tentar, chama a menina para uma entrevista, para uma que a gente chama de aula experimental, vamos conversar, vamos ver, eu preciso ver como ela é, o que ela deseja. Claro que era uma novidade para mim, mas eu falei, então vamos embora. E aí, acho que era o último horário, não sei, a moça apareceu, era uma moça muito humilde, era uma adulta já, mas ela tinha um sonho de tocar piano, de fazer música, aquela coisa, e enfim, fomos para a sala, né? E aí eu percebia que ela conseguia compreender o que eu falava, mas eu precisava falar devagar e articulado, mas eu conseguia me comunicar com ela de boa. Tanto que teve uma hora que eu esqueci, né? Porque eu sou aquela pessoa, eu fico parado aqui, né, gravando o vídeo, mas quando eu tô dando aula, eu fico me movimentando pela sala, eu fico em pé, eu falo, eu canto, eu bato palma, sabe? É assim que funciona. Eu não sou aquele professor que fica sentado do lado do piano o dia inteiro, sabe? Não sou. Eu sou uma pessoa que eu me movimento pela sala. E eu tava me movimentando pela sala e ela ficava me acompanhando assim, com o ouvidinho bom, né? Aí eu percebi que... Eu falei, caramba, é verdade. Eu lembrei o que eu tinha sido informado, de que ela não ouvia de um lado e do outro só 30%. Aí eu tentei me policiar a contar isso, né, para que a coisa funcionasse. E a gente foi fazendo a aula e tal, mas ali naquela escola a gente tinha um problema muito grande. A sala onde eu trabalhava era muito barulhenta. Na frente da escola passavam carros, né, trânsito intenso, tinha um sinal ali, passava ônibus. E eu não sei se no restante do Brasil é assim, mas no Rio de Janeiro a gente tem um negócio em que os ônibus parece que estão com as peças soltas, né? E aí o ônibus passava, mesmo quando o ônibus só passa, quando não tem buzina, nem nada parecido, é um negócio meio assim, sabe? E eu acho que era paralelepípedo na época, não lembro. Mas o ônibus, ele faz muito barulho, é muito barulho, gente. E aquele barulho entrava na sala como se o ônibus estivesse passando lá dentro, sabe? Então a moça já não ouvia muito bem. E ainda tinha aquele barulho ensurdecedor que vinha de fora. Então ficou uma aula assim um pouco difícil de contornar por conta disso, né?
Tanto que eu pensei, eu falei, a gente tinha uma outra sala na escola que era fechada, a gente fechava a janela e ligava o ar-condicionado. Eu tinha vezes que eu dava aula nessa sala com ar-condicionado, tinha vezes que eu dava aula na sala sem ar-condicionado, nessa sala barulhenta. Por quê? Porque o piano que ficava na sala barulhenta era infinitamente melhor do que o piano que ficava na sala com ar-condicionado. Então eu ficava pulando de uma sala para outra e ficava até um pouco indeciso, né? Eu lembro que a dona da escola virava para mim e falava, poxa, você não sabe que sala que você usa? Enfim, né? Essa situação entre o piano bom e a sala que tinha ar-condicionado, quando tá quente no Rio de Janeiro, é insuportável, né, gente? Então ar-condicionado faz uma grande diferença. Nesse caso eu falei, eu vou dar aula para essa moça na outra sala, a gente precisa de mais silêncio. A gente precisa de um tratamento acústico, de um isolamento acústico, vamos dizer assim, o melhor que a gente puder, porque é muito sensível à situação, né? E aí eu tentei contornar a aula do jeito que deu, né? Tentei sempre trazer de uma forma realista, sem iludir ninguém, mas ao mesmo tempo positiva, aquela situação da moça tentando realizar um sonho, uma moça que tinha severas dificuldades auditivas, né? E aí, beleza, terminou a aula, ela foi embora e eu fiquei já fazendo planos, né? Que tipo de repertório a gente pode fazer, como é que eu posso trabalhar, melhor usar outra sala, etc, etc, etc. Só que a moça nunca mais voltou, né? Então essa história acabou aí. Mas foi tão diferente, foi tão marcante para mim que eu lembro até hoje, e eu lembro inclusive de alguns detalhes, isso tem mais de 10 anos fácil, assim. Talvez não tenha mais de 10 anos, mas tem cerca de 10 anos fácil. E eu lembro com detalhes algumas coisas, né? Então é isso, nunca mais voltou, mas ficou essa história aqui para eu contar. E qual é a lição que a gente pode tirar dessa história? A lição de que todos podem. É claro que as pessoas têm realidades e dificuldades diferentes, mas nesse caso, seria possível trabalhar com a moça? Eu acho que sim. O quanto, eu não sei. Aí teria que ser uma situação em que eu precisaria estudar o caso e com o tempo eu poderia dizer até onde a gente poderia chegar. Mas se a pessoa consegue ouvir, consegue tocar o piano de alguma maneira, algum trabalho a gente consegue fazer. Então é isso. Essa foi a história. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.